boas novas finais, levando o Evangelho eterno até você. Estudo sobre a Trindade, lição 7. Por que Jesus foi chamado de Deus? Durante séculos tem-se debatido essa questão. Jesus é o Deus único ou é o Filho do Deus único? O fato de Cristo também ser chamado de Deus é algo que só será explicado e compreendido completamente na eternidade. O que apresentaremos é um entendimento mais próximo da lógica humana, com base em um está escrito, levando-se em conta que a Bíblia não pode se contradizer. Caso não se recorde completamente das lições anteriores, recapitule-as para ter um melhor embasamento, a fim de captar plenamente o conteúdo desta lição. Deus é uma pessoa e o Filho de Deus é outra pessoa. O Filho tem um Deus que é seu Pai. Além do Pai e do Filho, quem mais foi chamado de Deus? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto como Deus a Faraó. Êxodo 7, versículo 1. E ele falará por ti ao povo. Assim ele te será por boca, e tu, Moisés, lhe será por Deus, por Elohim. Êxodo 4, versículo 16. Contra Deus, contra Elohim, não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. Aos juízes não maldirás, diz a palavra de Deus, nem amaldiçoarás ao governador do teu povo. Êxodo 22, versículo 28. Que é o homem para que te lembres dele, ou o filho do homem para que o visites? Fizeste um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Aos Hebreus 2, versículos 6 e 7. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus, Elohim, o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Salmos 8, versos 4 e 5. Porque todos os povos andam cada um em nome do seu Deus, Elohim. Mas quanto a nós, andaremos em nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Profeta Miqueias 4, versículo 5. Jacó lutou com quem? Com Deus ou com um anjo? A palavra do Senhor nos diz: lutaste com Deus. Gênesis 32, versos 28 e 30. Porém, o profeta Oséias afirma: lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe fez súplicas. Oséias 12, versículo 4. O anjo do Senhor no deserto levava o nome de quem? Eis que eu, Deus, envio um anjo adiante de ti para guardar-te pelo caminho. Ouve a sua voz. Não sejas rebelde contra ele, porque não perdoará a tua rebeldia, pois nele está o meu nome. Êxodo 23, versos 20 e 21. Moisés, os juízes de Israel e os anjos, o anjo que lutou com Jacó, bem como o anjo do Senhor e deuses pagãos, todos foram chamados de Elohim, de Deus. Agora veja o que está escrito em 1 Coríntios 8, versos 5 e 6. Diz o apóstolo Paulo: pois, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por ele nós também. O termo hebraico Elohim, como o termo grego Theos, traduzido para Deus, tem dois sentidos. O primeiro sentido é quando designa Deus o Pai, Elohim, aquele que governa e preside sobre todas as coisas no céu e na terra. Neste sentido, as Escrituras afirmam que Elohim, Deus, é um só. Theos, Deus, é único, é o Todo-Poderoso, o Imortal, aquele que nunca foi visto. O outro sentido
É quando o Deus único, o Pai, dá a outro ser algum tipo de autoridade superior, ou no céu ou sobre a terra entre os homens, ou autoridade para impor julgamento sobre outros homens, sendo dessa maneira e nesse sentido considerado e chamado de Elohim, de Deus, pois esta pessoa, este ser, estará ou estaria representando o Deus eterno. O anjo do Senhor que guiou o povo de Israel no deserto levava o nome de Deus. Tanto Moisés como o anjo que lutou com Jacó foram chamados de Deus, de Elohim. Os juízes em Israel foram chamados de Deus, Elohim. Os anjos foram chamados de Deus, Elohim. Em Salmos 8, versos 4 e 5. Mas eles não eram o Deus único. Não eram aquele que nunca foi visto de forma alguma. Eles foram chamados de Deus porque representavam Deus. Tinham a autoridade de Deus para agir como se fosse o próprio Deus ou Pai. Ora, se anjos criados por Deus, Moisés e os juízes de Israel, homens pecadores, foram chamados de Deus, de Elohim, quanto mais Jesus Cristo, o divino Filho de Deus, aquele que foi gerado do Pai, o qual tinha a mesma natureza de Deus, aquele por quem Deus criou todas as coisas. Ele podia e foi chamado de Deus, porque ele representou Deus, seu Pai. Ele é a maior revelação de Deus. O Pai deu a ele todo o direito e a autoridade de ser chamado de Deus, porque ele herdou esse nome do Pai, aos Hebreus 1, versículo 4. Moisés, os anjos e os juízes de Israel foram chamados de Deus, porque eles representaram Deus, mas eles não herdaram esse nome. Porém, o Filho de Deus, o qual foi gerado de Deus, herdou o nome de seu Pai, e é tão divino quanto Deus, o Pai. Cristo foi chamado e reconhecido como Deus, porque ele tinha a mesma natureza de seu Pai, pois ele nasceu, saiu de Deus, e porque o seu Pai deu a ele o direito e a autoridade de assim agir. No entanto, o Pai é o soberano do universo. O único Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho dele. O próprio Jesus reconhece que Deus é seu Pai e seu Deus. Leia em João 20, versículo 17. E o único Deus, João 17, versículo 3. Jesus herdou um nome e levava o nome de seu Pai. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, disse o profeta Isaías, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. E chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, versículo 23. E ele, Jesus, permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus. Miqueias 5, versículo 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aos Hebreus 1, versículo 4. O Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno, foi chamado de Deus porque representou o seu Pai e representa seu Pai. Ele foi chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz, porque ele representou o seu Pai. Este, pois, é o significado do seu nome. Jesus tem um nome acima de todo nome, e foi o seu Pai que lhe deu esse nome. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, aos Filipenses 2, versículo 9. Pai Santo, orou Jesus, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste. João 17, versículos 11 e 12. Alguns textos do Novo Testamento apresentam Jesus como se ele fosse o Deus do Antigo Testamento. Isto ocorre porque Deus se manifestou ao homem por intermédio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo afirma: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, segundo a Coríntios 5, versículo 19. Cristo no Antigo Testamento e no Novo Testamento tinha autoridade para agir e falar como se fosse o próprio Deus, o Pai. Jesus é a manifestação do Pai entre os homens,
Contudo, ele é apenas o Filho de Deus, agindo e falando como se fosse o Pai. O Filho de Deus foi chamado de Deus, porque ele revelou e representou o seu Pai. Deus nunca foi visto por alguém, afirma as Escrituras. O Filho unigênito que está no seio do Pai, disse Jesus, esse o revelou. João 1, versículo 18. Respondeu-lhes Jesus, quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. João 14, versículo 9. Os judeus acusaram Jesus de ser Deus. E qual foi a resposta de Cristo? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João 10, versículo 33. Porém o Senhor Jesus respondeu, dizeis vós, blasfemas, porque eu disse, sou filho de Deus? João 10, versículo 36. Portanto, Jesus nunca disse que era Deus. Ele sempre afirmou que era o Filho de Deus. Podemos concluir então, amado ouvinte, que Deus é o Pai de Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Ao Filho foi dada uma posição exaltada. Ele foi feito igual ao Pai. O Filho participa de todos os desígnios de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja.